Marcos capítulo 13, versículo de 24 a 27, onde diz: Nesses dias, depois da tribulação, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu, e os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E ele enviará os anjos dos quatro cantos da terra e reunirá as pessoas que Deus escolheu, do extremo da terra ao extremo do céu. Jesus, ele responde a várias perguntas dos discípulos. Aqui também é uma das respostas que Jesus dá aos discípulos. Eles estavam curiosos, perguntando quando ia acontecer isso. E no decorrer de um período, houve muitas tribulações, muitas guerras, sofrimento para o povo. E Jesus, ele fala algo para os seus discípulos. Nesses dias depois da tribulação, que pode ter acontecido, né, no período da perseguição, da destruição, das mortes dos cristãos, né, da destruição de Jerusalém, ou também há a possibilidade também, né, com muitas visões, que a igreja passará também pela tribulação. Mas aqui estamos nos detendo aqui no texto, onde Jesus diz: o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, e os poderes do espaço ficarão abalados, ou dos céus, né? Jesus, quando ele relata isso, as pessoas da época, os judeus, os estudiosos, eles tinham o céu, né, a dimensão, né? Ele tinha o sol, a lua, o teto, né, do planeta Terra, protegido por esses astros. E de repente Jesus diz que o sol, né, que a lua não dará mais seu brilho, que as potências do céu serão abaladas, as estrelas começam a cair. Aqui é uma das formas que Jesus fala quão grande será o impacto da vinda dele. Como será chamada a atenção das pessoas. Porque realmente são fenômenos assim extraordinários. Porque Jesus, ele está respondendo para os seus discípulos ali e falando, né, daquela época, do hoje e do que vai acontecer também amanhã ou no futuro. E os poderes do espaço ficarão abalados. É como você olhar para o universo, para a Terra, e ela está desprotegida. É um fenômeno assim extraordinário. E ele diz: então eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória. Assim como ele subiu lá em Atos, relata que os anjos disseram: este mesmo, né, varão que vocês estão vendo subir, ele voltará. E Jesus Cristo, ele vem realmente. Você acreditando ou não, no dia que ele vier, todo olho verá, não importa onde esteja na dimensão da terra. Porque estamos falando da consumação do século. Jesus Cristo, ele vai estar voltando. E ele enviará os seus anjos dos quatro cantos da terra e reunirá as pessoas que Deus escolheu, ou como algumas traduções, seus escolhidos, do extremo da terra ao extremo do céu. Não é que Deus faz acepção de pessoas, mas se você escolhe seguir a Cristo, porque ele diz lá em João capítulo 1, versículo 3, todos quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creram no seu nome. Se há uns eleitos escolhidos por Deus, é porque ele tem projeto para isso. Mas todos aqueles que aceitam a Cristo são eleitos de Deus. Você tem a possibilidade. Você vai ter a possibilidade. Porque Jesus Cristo, ele diz que quando ele voltar, no poder do céu, né, ele vai apresentar. E você precisa entender muito bem que não se trata de uma história, são fatos. E a Bíblia, ela confirma uma doutrina, um fato, né, quando são várias etapas.
Temos os evangelhos, temos as epístolas, testemunho de pessoas. Até o Velho Testamento relata sobre isso. É como se fosse um apocalipse. Um apocalipse, né? Melhor dizendo. Mas o pior apocalipse, a pior coisa é você não estar preparado para enfrentar, para encarar. Você vê realmente o poder de Deus. Diz que os anjos vêm buscar os seus escolhidos. E Jesus, ele diz em Mateus capítulo 24, ele vai separar o bode das ovelhas. Vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. A pergunta que fica, você vai estar de qual lado? Na Bíblia, o lado direito é o lado correto, é o lado certo. O lado esquerdo é o lado que não presta. E ele vai dizer, seja bendito do meu Pai. E eles vai dizer aos bodes, apartai-vos de mim, maldito. Então se prepare, porque todos nós, independente, estaremos perante o Filho do Homem quando vier na sua glória.